Seguindo o novo decreto estadual, durante a fase emergencial, nossas reuniões serão online e ao vivo pelos nossos canais. A igreja continuará com suas portas abertas para você realizar suas orações de forma individual e apresentar suas primícias e ofertas a qualquer hora do dia. Afinal, o altar não está de quarentena. Cada Universal também é um posto de arrecadação de alimentos, que serão destinados às pessoas afetadas pela pandemia através do UniSocial. Colabore, doando um desses itens da cesta básica. Nesse período, não deixe de alimentar a sua fé. Participe das reuniões online como se estivesse presencialmente na casa de Deus, sabendo que através dessa palavra viva que protege, liberta e transforma, sairemos de tudo isso ainda mais fortes. A palavra de Deus não está presa. Você está enfrentando problemas pessoais, mesmo em meio à pandemia e muitas dificuldades. Desde o Templo de Salomão, você vai receber a direção que você precisa para então vencer tudo aquilo que está tentando derrotar a sua vida familiar, profissional e espiritual. Inclusive, eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 77, versículo 13, quando diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. O caminho de Deus está no santuário, quer dizer, na comunhão com Ele. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Não existe outro Deus vivo, outro Criador, senão o Todo-Poderoso. E diz: tu és, ó Deus, que fizeste ou que fazes maravilhas. Tu és, ó Deus, que fazes maravilhas. Ele fez e faz no presente. Tu fizeste no passado notória a tua força entre os povos. Meu amigo, você que está aí sem forças, você que diz: bispo, eu preciso de uma maravilha na minha vida. Eu estou desenganado, eu estou endividado, eu estou depressivo, eu estou solitário. O que eu tenho que fazer? Tomar a decisão agora, aí onde você está, de prestar atenção nos casos verídicos que serão exibidos, de pessoas que buscaram a esse Deus único, todo-poderoso, e foram abençoados, foram transformados. Preste atenção no caso verídico do senhor Alberto e eu já volto aqui falando mais ao respeito. Existem feridas que são remediáveis. Porém, existem aquelas que nem o tempo, carinho ou remédio conseguem curar. Essas são as feridas da alma, causadas por uma traição, um abuso, uma perda, uma decepção. Palavras e atitudes que machucaram, e parece que nada é capaz de cicatrizá-las. Essas feridas, só o doutor da alma é capaz de curar. Domingo, 28 de março, o dia da cura das almas feridas. Às 7, 9h30 e 18 horas. Pela TV Templo, CNT, Canal 21, Rede Aleluia, TV Universal, Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e YouTube, ou na Igreja Universal do Reino de Deus, nas cidades onde estão permitidos cultos presenciais. Carro, me lembro que a única vez que eu comprei um carro zero, meu pai teve que me ajudar, senão eu não teria conseguido também. Então isso me gerava uma frustração, sabe? Um sentimento de incapacidade, de incompetência, de inferioridade. Meu nome é Alberto, eu sou engenheiro. Eu me recordo que no início da minha infância, né, na minha época de estudante, de filho, né, meu pai
praticamente ele nos obrigava a estudar para ser alguma coisa. Com isso, eu acabei fazendo todas as etapas, né, de escola até me formar engenheiro. Durante a faculdade, eu achava que, concluída a faculdade, né, que quanto mais aplicado eu fosse, quanto mais eu estudasse, melhor seria o meu desenvolvimento profissional e mais conquistas eu ia obter na vida. Eu achava que eu colocava a minha dependência na minha formação, porque foi assim que meu pai me ensinou. Mas isso não aconteceu. Eu me formando, eu iniciei meus trabalhos numa construtora. Eu tinha uma dificuldade, que eu me recordo, muito grande, que era de conquistar as coisas que para um homem são normais. Para um chefe de família, a gente quer conquistar a nossa casa, a gente quer ter nosso carro, a gente quer dar uma boa condição para a nossa família. Isso para mim era muito difícil. Eu não conseguia. Por 2 vezes, eu tentei comprar uma casa própria. Eu entrava na construtora, no financiamento, pagava todas as parcelas. Quando chegava próximo de pegar as chaves, eu não tinha, naquele momento, condições de honrar com as últimas parcelas. Eu acabava tendo que abrir mão daquela casa. Isso aconteceu 2 vezes. Então isso me gerava uma frustração, sabe? Um sentimento de incapacidade, de incompetência, de inferioridade. Eu tinha dívidas de banco, eu pagava muitos juros. Eu tinha um emprego, até um bom emprego, eu tinha um bom salário, mas eu tinha muitos compromissos além do que eu recebia, e eu criando empréstimos atrás de empréstimos para poder cobrir as dívidas. Me valeu um nome sujo, e com isso a situação foi ficando muito complicada. E justamente nessa mesma época, por conta das dificuldades que eu passava, eu assisti os programas da Universal na televisão, e isso me levou até a igreja. Foi nessa época que eu também comecei a frequentar a igreja. Eu tinha muito pouca informação do dízimo. Eu tinha ouvido falar em dízimo já, né? Mas eu não conhecia a palavra de Deus. Então, a informação minha de dízimo era de que era 10% daquilo que a gente ganha. Parava aí. Eu não tinha um discernimento maior a respeito do dízimo. Mas eu, nessa época, eu ainda tinha preconceito com relação à igreja. Então, não foi muito rápido para mim absorver aquilo e praticar aquilo que eu estava ouvindo, porque eu tinha um certo preconceito com relação à igreja. Mas isso, com o tempo, à medida que eu continuei participando das reuniões e comecei a entender que o dízimo, ele é muito mais do que uma caridade, ele é muito mais do que uma doação. Ele é a nossa relação com Deus, ele é a prova da nossa confiança em Deus. Eu tinha que mostrar para Deus que eu confiava na palavra dele, que eu confiava que Ele é o abençoador, que Ele queria estar comigo, que Ele queria uma relação íntima comigo. E, diante disso, eu me tornei dizimista. Depois dessa decisão, eu queria mesmo um compromisso com Deus. Eu me batizei nas águas. Eu notei, com pouco tempo, que as coisas começaram a mudar. Que eu comecei a ter retorno daquelas coisas que eu investia. O dinheiro começou a dar, apesar de eu dar o dízimo. E esses momentos iniciais foram os mais difíceis, porque às vezes eu não tinha condição de dar o dízimo, de devolver o dízimo, né, como a gente aprende na palavra de Deus. Mas mesmo assim eu devolvia e Deus respondia. Eu percebia isso, que havia uma evolução na minha vida financeira. Eu comecei aos poucos sair daquela situação, eu comecei a ter direção de Deus, de como agir diante das situações. Hoje eu tenho 2 fontes de renda. Eu tenho um trabalho em uma empresa que eu sou empregado nessa empresa, mas é um bom trabalho. E eu tenho também a minha empresa, eu tenho a fonte de renda da minha empresa. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem realizado. Eu tenho uma esposa abençoada, eu tenho uma filha abençoada, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu carro, minha esposa tem o dela. Não nos falta nada,
a gente pode usufruir de uma viagem tranquila, a gente pode ir nos restaurantes que a gente quiser e no final do mês sempre me sobra. E acima de tudo isso eu tenho paz, essa certeza de que hoje Deus é comigo e eu sou com Ele. Então o Alberto, engenheiro, eu preciso dele, mas ele está em segundo plano. Em primeiro é Deus, primeiro é a minha relação com Deus, porque com Ele eu sei que o Alberto, engenheiro, vence. Sem Deus, eu não vou vencer. Você tem uma formação acadêmica, universitária, você tem experiência, você é uma pessoa aplicada, é exemplo do senhor Alberto, mas você é uma pessoa fracassada. Você até ganha muito dinheiro, mas o dinheiro, ele não rende, ele não se multiplica, pelo contrário, ele desaparece, você não faz nada com o muito que você recebe. Agora imagine se fosse pouco. Hoje, o senhor Alberto está feliz, realizado, próspero, desfrutando de uma vida de qualidade, mesmo em meio à pandemia, porque ele aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar. Aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento de impotência, de frustração, que o impedia de avançar. É como você tem capacidade, formação, experiência, mas você está aí amarrado. Por que está faltando, bispo? Olha só o que diz o Salmo 112, versículo 5. Feliz aquele que tem misericórdia dos outros e empresta generosamente, que dirige os seus negócios com honestidade. Em outras palavras, quando você considera o próximo, porque você considera o Criador, o Altíssimo. Quando você honra a Deus e respeita o próximo, ajuda o próximo, então isso mostra que o seu coração não é orgulhoso, que você não está apegado a coisas, mas que você é fiel ao Altíssimo. Então Deus, Ele abençoa, Ele faz com que os seus negócios venham prosperar, Ele dirige você, Ele dirige. Foi o que aconteceu com o senhor Alberto. Ele quer dirigir você, meu amigo, já, mesmo em meio à pandemia. Ele quer que você tenha mais de uma fonte de renda. Como é que é isso mesmo? Ele quer fazer de você um empreendedor. Ele quer que você venha dar trabalho para os milhões de desempregados que há no nosso país. Mas para isso você tem que ser fiel a Ele. Tome a decisão aí agora de honrar a palavra de Deus, de provar essa palavra. Vou fazer uma prova. Se em 3 meses você parar de tocar no que é de Deus, presta atenção, antes de comprar, de vender, de negociar, a primeira coisa que você vai fazer, do muito ou do pouco que chega às suas mãos, é separar os primeiros frutos e levar ao altar, à casa de Deus, apresentar ao Altíssimo. Se não acontecer nada, em 3 meses, então, é porque essa palavra aqui, ó, a Bíblia Sagrada, é mentirosa. E aí você não tem mais por que continuar tentando ou insistindo em algo que não funciona. É ou não é verdade? Você aceita o desafio? Você topa o desafio? Vamos para o altar. Deus não vai lhe decepcionar. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse,
Acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online. Domingo, às 18 horas, pelas mídias oficiais da Igreja Universal. Ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Meu nome é Edson Campos, eu sou de Tatuí, interior de São Paulo, né? É a uma distância de 130 quilômetros aproximadamente daqui, né? Com trânsito e chuva hoje, demoramos 2h30 de viagem. Por 10 anos eu frequentei uma outra denominação, né? Por escolha própria, resolvi conhecer a Universal, né? Me identifiquei muito em muitas áreas que eu precisava, né? E hoje estou vindo com a minha esposa aqui. Ao entrar aqui no templo, desde o estacionamento, não houve pagamento de estacionamento algum, nem taxa de entrada ao templo, né? Para as reuniões, palestras, né? Gostei do esquema de segurança, porque para mim é importante, para mim, para minha família, eu acho importante isso, entendeu? E as reuniões que são tranquila e muito abençoada. Eu sinto uma energia, uma presença de Israel muito forte aqui. Move a fé, né? É muito forte. É uma experiência diferente, na busca do Espírito Santo. Eu me encontrei porque eu sinto muito a presença, né? Não só pela edificação, mas pela consagração, porque eu acompanhei isso aqui desde o início, desde quando as pedras vieram de Israel, vieram de navios. Eu era de outra denominação e já acompanhava essa obra desde o alicerce. Isso me encantou, me chamou, me atraiu e meu espírito testificou. Bom, meu nome é Angélica, é a primeira vez que estou vindo ao templo, a convite do meu marido. E eu senti logo no começo, assim, um lugar de paz, um lugar que me trouxe Israel, como ele disse. Eu nasci em outra denominação, não conheço outra, desde que eu nasci, desde o ventre da minha mãe. E eu tenho a experiência de ter ido para Israel. Então, um breve passeio que eu fiz por aqui me trouxe as lembranças de Israel. As oliveiras, os lugares, a cúpula, todos os lugares que eu conheci, então eu me sinto como se tivesse Israel. O dia espiritual desse lugar é muito grande, porque eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus aqui. Então eu estou muito feliz com o convite. Eu indico que todas as pessoas, independente de suas religiões, porque Jesus, Deus, ele não é religião, ele é um Deus só. Então eu digo que as pessoas venham conhecer e tirem as suas próprias conclusões, sem ir pelas conclusões dos outros. Meu nome é Daniel, né? Fui batizado na Igreja Católica, sempre fui católico de berço, né? Eu cheguei a fazer a primeira comunhão, fiz crisma como todo católico, não por uma opção, né? Mas eu fui, né? Pela religião, pela religiosidade, né? Até que eu cheguei aqui, passando por alguns problemas, né? Tanto espirituais como audição de vozes, via vultos, sempre via alguém me chamando e me chamou a atenção a programação de libertação. Chegando aqui no templo, né, eu fui muito bem recebido, né, ouvia muita fake news, né, em se tratar de pagar para poder entrar, pagar para estacionar, né, nesse sentido, e chegando aqui eu fui muito bem recebido, né, e permaneci porque aqui eu senti um lugar de paz, tranquilidade, né, e assim permaneço até hoje. O que mais me chamou a atenção aqui no templo, né, foi um lugar de paz, de tranquilidade, coisa que eu não encontrei em lugar nenhum. Eu me sinto num pedacinho da Terra Santa aqui no Templo de Salomão. Eu indico a todos para participar aqui da reunião no Templo de Salomão, pois aqui você vai encontrar
o verdadeiro Deus de Israel e a verdadeira paz que você tanto procura. A senhora Angélica e o seu esposo Edson, frequentadores de uma outra denominação por 10 anos e que, infelizmente, não desenvolveram a sua fé, a sua salvação e, consequentemente, tomaram a decisão de vir conhecer o Templo de Salomão. Saíram daqui impressionados, não pela estrutura em si, ele falou da segurança, falou do bem-estar, de ser bem recebido, mas o que mais impactou este casal foi a presença de Deus, foi a palavra de Deus, a reunião que foi dirigida não por um guru, não por um líder religioso, não por um pastor, um bispo, mas foi dirigida pelo Altíssimo. E saíram daqui com a resposta, impressionados. Perderam muito tempo, mas agora eles estão remindo o tempo. E o Daniel, ex-católico, que também aqui no Templo de Salomão se sentiu como se estivesse em um pedacinho de Israel. Na verdade, o Templo de Salomão é o lugar no Brasil que mais contém pedras de Israel. Não há nenhum outro lugar que contenha mais pedras de Israel do que o Templo de Salomão. E, meu amigo, as portas estão abertas ao público. Você pode entrar no Templo de Salomão. Não estamos realizando as reuniões presencialmente, mas você pode entrar, sentar, fazer as suas orações, ir ao altar, desabafar, chorar, clamar, louvar, cumprir com seus votos, adorar a Deus. E então, eu tenho certeza que não será em vão essa atitude sua. Tomando, claro, as medidas necessárias, estamos nos sujeitando às orientações do Ministério da Saúde e estamos seguindo à risca todas as orientações desta fase restrita, como nunca antes, justamente para evitar o pior. Mas não podemos deixar de exercitar a fé, porque o altar não está em quarentena. Nós estamos já no jejum de Daniel, em preparação para o jejum de Daniel. A partir deste domingo, dia 21, nós vamos estar em jejum até o dia 11 de abril. Vamos estar 3 semanas fazendo abstinência de informações seculares. Eu falo mais ao respeito. O jejum de Daniel é a oportunidade para aqueles que estão em busca do batismo com o Espírito Santo e que durante 21 dias se desligarão completamente dos assuntos desse mundo. Entretenimentos, notícias, informações, para mergulhar 100% nas coisas de Deus e assim tomarem posse da maior riqueza dada por Ele. Jejum de Daniel, de 21 de março a 11 de abril. 21 dias, dedicados a ouvir exclusivamente a voz do Espírito Santo. Uma reunião especial que transforma vidas, leva ânimo e a verdadeira força a todos que participam. Ela acontece aos domingos, ao cair da tarde, e os relatos comprovam o poder que existe na reunião do encontro com o Espírito Santo. Meu nome é Suzy e nós somos de Fortaleza e nós estamos aqui na reunião das 18 horas e porque a gente tem essa necessidade de consagrar nossa semana ao Senhor, né? E depois que nós obtivemos o Espírito Santo, ele fez uma mudança geral nas nossas vidas. Isso foi notório. Quem nos conhecia antes sabia, tivemos muitas dificuldades no casamento, separação, financeiramente, né? Deus libertou, o Espírito Santo libertou meu esposo das drogas, né? Da bebida, do alcoolismo e financeiramente ele foi nos dirigindo, porque tudo vem, a base é o Espírito Santo, então ele vai orientando, guiando os nossos passos e eu agradeço a Deus, né? Pelo privilégio de hoje ter o Espírito Santo como condutor das nossas vidas, dos nossos lares, da nossa casa. Bom, como a minha esposa acabou de falar, né? Eu era uma pessoa que tinha problemas de caráter, né? Emocionalmente. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo fez na minha vida foi a transformação do caráter, né? Me libertou das drogas, do álcool. E algumas pessoas, para resumir, algumas pessoas, amigos nossos,
nos pergunta o que é o Espírito Santo. E eu respondo, posso te ensinar onde encontrar ele. Hoje, Francisco conta feliz sobre a restauração de seu casamento, graças à direção vinda do Espírito Santo. Falar da restauração do meu casamento com a Suzy é algo tremendo e maravilhoso, porque nós fizemos 10 anos de casado esse ano agora, e depois de 10 anos de casado, a nossa primeira lua de mel aqui em São Paulo, e a gente não poderia deixar de vir aqui na reunião do domingo, né, das 18 horas. Agradecer ao Senhor aqui no Templo de Salomão, que é belíssimo, lindo, não tenho palavra para descrever o que é isso aqui. O Espírito Santo na minha vida representa fôlego de vida, a minha vida, Tudo. a minha alma, o meu viver é o Espírito Santo. Sem ele, eu não sou nada. O Espírito Santo na minha vida representa tudo, mudança de vida, transformação, vida abundante, felicidade, né? E isso é notório e Deus vem acrescentando isso através do Espírito Santo nas nossas vidas. João também obteve a verdadeira paz ao receber o batismo com o Espírito Santo. Meu nome é João Martins. Antes do Espírito Santo, eu era uma pessoa que não conseguia dormir, era uma pessoa que tinha ansiedade, era uma pessoa que não conseguia nem se concentrar nas coisas do dia a dia. Não conseguia levar uma vida normal, não conseguia dormir direito. Às vezes eu passava as noites sem dormir. O médico me receitou remédio para eu dormir, para ver se eu conseguia acalmar essa ansiedade. E aí eu tomava, mas não resolvia. Tá? Então eu fiquei uns 3, 4 meses tomando, mas eu vi que realmente não adiantava, então eu parei. Mas aí eu fui buscar outras alternativas, né? E eu passando os canais de madrugada na minha televisão, eu vi a chamada da Universal. Então eu tive o conhecimento da igreja e aí eu comecei a participar das reuniões. O que me fez permanecer foi que no primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu já senti uma paz, eu já senti uma leveza. E naquele dia eu dormi. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu dormi assim das 11 da noite até as 7 da manhã, direto, que isso não acontecia há muito tempo. Então, o que me fez permanecer foi justamente essa paz e a alegria que eu recebi logo no primeiro dia que eu vim para a igreja. Então, nas reuniões do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, tá? E foi maravilhoso. Foi aí que começou tudo mudar na minha vida, tá? Eu comecei a ter paz, eu comecei a dormir, eu comecei a ter uma visão diferente de todas as coisas que eu vivenciava no dia a dia. Eu comecei a ter entendimento, a ter discernimento. Então realmente me transformou, né? E hoje eu sou uma pessoa super tranquila, super calma, super dedicada à casa, à família, ao trabalho. O Espírito Santo para mim hoje representa o meu ar, porque sem ele eu não consigo sobreviver. A reunião do encontro com o Espírito Santo acontece domingo, ao cair da tarde. Veja a importância do Espírito Santo. A senhora Suzy e o seu esposo Francisco, eles que decidiram buscar o Espírito Santo aos domingos, priorizando assim, consagrando assim a semana para Deus. E o marido, que era viciado em drogas, na bebida alcoólica, ele que tinha um caráter difícil, hoje liberto, transformado, porque ela decidiu investir na busca ao Espírito Santo e influenciou o seu marido a fazer o mesmo. O casamento foi reconstruído, a família está abençoada e o melhor de tudo, ambos têm certeza da salvação. Não é isso que você precisa? Não é isso que a sua esposa está precisando, o seu esposo, o seu filho? Ao invés de ficar criticando, julgando, condenando, ameaçando, vou te deixar, você é uma peste, é um demônio na minha vida, você é a ovelha negra da família. Para de falar isso. Não faz isso não ajuda, isso só piora. Busca o Espírito Santo. Mas, bispo, agora estamos em uma fase restrita, não se pode participar da reunião presencialmente. Pois é, você não quis aproveitar, né? Quando se podia, agora está aí. Mas você pode ir, vá à igreja, entra,
Fala com Deus, chora, clama, busca. Faz o que você tiver que fazer, mulher. Vai, homem. Faz o que você tem que fazer. Não fica de braços cruzados esperando não passar a pandemia, não, porque se você ficar esperando, talvez vai passar a sua vida. Então, acorda, hein? Acorda. Acorda, porque o tempo não espera por ninguém. Tá aí o João livre da insônia, como também da ansiedade, hoje batizado com o Espírito Santo. Pessoas que, meu Deus do céu, olha, quando essas pessoas falaram, parece até que elas conhecem você, né? Não, só que entre nós. Parece, porque falaram exatamente o que você está vivendo, exatamente o que você está sofrendo. O que eu tenho que fazer? O que elas fizeram. Domingo agora, nós vamos iniciar o jejum de Daniel. E o Espírito Santo é o único que pode lhe fazer sábio. O Espírito Santo fez a Suzy sábia, o Francisco sábio. Deus quer fazer você uma pessoa sábia, ainda que você não tenha formação, não importa a sua idade, não importa o seu passado, quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe sabedoria para ser o melhor esposo, o melhor pai, o melhor cidadão, o melhor profissional, o melhor cristão. Olha, é para arrebentar, gente. Meu nome é Bruno Paulo, tenho 26 anos, sou empresário e a minha infância foi muito difícil. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol só que minha mãe, ela me criou sozinha, não tive a presença de um pai. Na sequência, nasceu a minha irmã. Infelizmente, o pai da minha irmã, ele não tinha um relacionamento, né, depois de um tempo, bom com a minha mãe. E eu lembro a vez que a gente chegou em casa e ele, com o cabo de uma faca, acertou na cabeça da minha mãe. Então aquilo foi a gota d'água, né? Aquilo foi o fim. E minha mãe sofreu muito, ali não parava de jorrar sangue. Devido eu ter que trabalhar, eu já não conseguia me dar 100% ao meu sonho, que era ser jogador de futebol. Então isso me frustrou muito. Eu comecei a buscar outras coisas, outros prazeres, né? E aí foi quando eu conheci a droga, né? As drogas, na verdade. Então eu trabalhava e depois do trabalho me encontrava com alguns colegas para beber, para fumar, para ir em festas. Então essa foi a situação após eu desistir do meu sonho. Né? Essa foi a situação que eu me encontrei. Falei, vou curtir agora a vida. Não tenho mais condição de ser jogador de futebol, a minha idade já não dá. E eu fui cada vez me aprofundando. Maconha, bebida, lança-perfume, porque a maconha já não saciava, fui pro lança-perfume. E aí, depois disso, eu me aprofundei ainda mais, que aí foi a cocaína. Eu já estava vendendo drogas, eu ia para festas, baladas, eu levava drogas para vender. O excesso da droga, ela estava me causando muita depressão, muita angústia. Né? Eu lembro que muitas vezes, depois de usar muita droga, muita bebida, aquilo trazia um vazio dentro de mim. E aí foi quando eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão de que eu queria mudar. Eu queria seguir um novo caminho. Não sabia qual, porque eu não tinha contato com Deus. Tinha recebido alguns convites e tal, mas não tinha um contato com Deus. E aí eu estava um determinado dia na boca de fumo, fumando maconha, bebendo, que era a minha rotina. E foi quando um colega meu que jogou bola comigo há muito tempo atrás entrou. Só que fazia tempo que eu não via ele. Aí ele entrou e veio direto em mim. E meu nome é Bruno, ele falou assim, Bruninho, vai ter um futebol da igreja. Quando ele falou da igreja, aquilo veio de encontro, futebol da igreja. Pô, futebol é a coisa que eu mais gosto. E da igreja, eu falei, vamos. Ele combinou comigo de me encontrar e a gente iria até a Igreja Universal, que era de lá o local de partida pra gente ir pra esse evento. E aí nós fomos para esse evento, só que algo mexeu comigo naquele evento. Porque tava um sol, muito calor, muito quente, e eu vi um monte de jovem. Se eu não me engano, tinha mais de 30 mil jovens. Eu vi a alegria estampada no rosto deles, e sem um álcool, sem um cigarro, sem uma maconha, sem um pino de cocaína, sem droga, sem nada. Eu vi um brilho no olhar e aquilo mexeu dentro de mim. Eu falei assim, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. E aí foi quando subiu um homem de Deus no altar e ele perguntou, quem é que tem vício aqui? E eu levantei minha mão e ele falou assim, eu vou fazer uma oração por você. Para você tem jeito.
você não precisa disso. E aí eu falei assim, é verdade, eu não preciso disso. E ele fez essa oração. E eu lembro que aquilo me emocionou muito, porque eu tava procurando uma felicidade. Eu tava procurando uma alegria, e aquele momento me trouxe uma paz que eu não estava encontrando. Aquele momento me trouxe uma alegria que eu já não tinha, porque a droga só estava me causando destruição. E aí veio aquela paz dentro de mim. Eu me senti leve. Parece que isso é um caminhão de dentro de mim, das minhas costas, um fardo. E aí eu lembro que eu já comecei a sorrir. Ali eu vi que eu precisava daquele Deus. E eu falei assim, não, é isso que eu quero. É esse caminho que eu vou seguir. É esse pensamento. É isso que eu quero para mim, é isso que eu preciso. Foi quando eu comecei a ir para a Igreja Universal. Eu cheguei na igreja, todos me acolheram bem. Todos, me deram palavras positivas. Cuidaram de mim. Ali eu vi uma família que ia me levar para o caminho certo, que é o caminho de Deus. E aí, participando, frequentando as reuniões, eu ouvia um homem de Deus falar da importância de se entregar, de se batizar nas águas, de matar a velha criatura, né? E ali era mais uma decisão que eu teria que tomar, que o batismo é algo muito sério. É morrer o velho Bruno para nascer um novo Bruno. O que é morrer o velho Bruno? Era matar aquele Bruno do pecado, dos vícios, da vida errada, da prostituição. É matar ele. Aquele velho Bruno tinha que morrer para nascer um novo Bruno distante de tudo isso. E foi aí que eu tomei a decisão. Eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Porque está escrito, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, aquilo mexeu comigo. Ser salvo para morar a vida eterna com Deus. Eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero morar com Deus. Então, eu tomei uma decisão naquele momento. E aí eu lembro que eu me batizei nas águas. Me entreguei 100% para Deus. E após o batismo, renasceu o novo Bruno. Um Bruno totalmente diferente. Um Bruno longe dos vícios, longe da prostituição, longe da pornografia, longe de tudo que era errado. Só que sem o Espírito Santo, eu não ia conseguir chegar até o fim. A presença de Deus era o que eu precisava. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não vou conseguir conquistar a minha salvação. Então eu vi a importância do que era ter o próprio Deus dentro de mim, que ia ser a força, que ia ser a paz, que ia ser a alegria, que ia ser o amor. Então Deus, ele tinha que habitar dentro de mim. Essa era a importância do Espírito Santo. Então eu busquei isso com toda a minha força. E foi quando, em uma das reuniões, a gente foi chamado diante do altar. E eu falei, meu Deus, está escrito. Aquele que crê e for batizado será salvo. Buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o coração. Então, meu Pai, eu estou aqui, já me batizei, já me entreguei, já me batizei nas águas, agora falta o Teu Espírito. Então, eu estou buscando de todo o coração. Então, eu me lancei diante do altar com todo o meu coração, com toda a minha vida, com toda a minha força. Eu me derramei com toda a minha sede. Falei, meu Deus, eu tenho sede do Senhor, eu tenho fome do Senhor. E aquilo foi entrando dentro de mim, aquele amor. E quanto mais eu falava com Ele, quanto mais eu buscava Ele, mais eu ia me enchendo, mais eu ia me enchendo. E aí foi quando, em um determinado momento da busca, eu senti uma paz. Eu senti uma alegria, eu senti um amor dentro de mim. E eu não sabia o que eu fazia, se eu chorava, eu não sabia se eu ria. Eu sei que era uma alegria imensa dentro de mim. E ali foi o encontro com meu pai. Ali eu recebi o amor que eu precisava de um pai, né? Eu que não falava pai, não chamava de pai, eu comecei a chamar pai. Porque eu não tive um pai para chamar ele de pai, mas eu tinha um pai que era Deus. E aí ele me envolveu com o amor dele. Ele me envolveu com a presença dele, com a alegria. E ele falou assim, eu sou teu pai. Eu sou o pai que cuida de você. Eu sou o pai que te protege, que te guarda. Eu sou o pai que vai te fazer feliz. Entrou uma força dentro de mim. Entrou um poder dentro de mim. Entrou uma garra. Parece que entrou um leão dentro de mim, disposto a vencer, né? E aquele sonho que eu tinha de ser jogador de futebol, diante dos planos de Deus, era muito pequeno, porque Deus ele me fez um empresário. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu encontrei a paz, que eu encontrei a verdadeira alegria,
né? Para quem chegou viciado, para quem chegou perdido, desempregado, sem perspectiva, hoje eu tenho empresas. Hoje eu sou a luz da minha casa, hoje eu levo vida para minha casa. Hoje, aonde eu vou, eu levo a palavra de Deus, eu levo amor, eu levo o que está dentro de mim, eu levo a presença de Deus. Minha mãe, que sofria muito, que não dormia, passava noites acordada, chorava, encontrava drogas em casa, hoje ela encontra a Bíblia. E foi ali, na Igreja Universal, que eu ouvi dizer que para mim tinha jeito. Foi na Igreja Universal que eu vi que eu poderia vencer, que eu poderia ser feliz, que eu poderia ser feliz sem vício, sem bebida, sem nada de errado. A Igreja Universal me mostrou o caminho da fé. A Igreja Universal me mostrou o caminho de Deus, que leva à salvação, que leva até o Espírito Santo. Porque se não fosse a Igreja Universal, eu não teria conhecido a Deus, o meu Pai, né? Eu não teria recebido o meu Pai dentro de mim. E é esse Espírito que me move hoje. E o Espírito Santo, ele é tudo para mim. Não há nada mais precioso do que o Espírito Santo. Nada. Eu não troco o Espírito Santo por nada. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim porque eu sei que se eu morrer hoje, se eu morrer agora, eu sei que eu vou para a glória, morar com Deus. O Bruno tinha o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Mas isso se tornou um pesadelo. Traumas, vícios, uma vida completamente destruída, arruinada. Ele olhava para ele mesmo e dizia, não, você nunca vai ser ninguém. Você já errou muito, você já fez muitas escolhas erradas. Mas quando o mesmo Bruno conheceu a palavra de Deus, ele começou a se espelhar à luz da palavra de Deus e a palavra de Deus começou a dizer para ele, ei, Bruno, você não é a pessoa que você está dizendo que você é, não. Você pode ser outro. Você pode ser outro Bruno. Mas como? Aí a palavra de Deus falou para ele, recebendo o meu espírito. Seja cheio do meu espírito e você vai ser realizado, Bruno, transformado. E realmente aconteceu. Essa é a proposta para você que diz, eu preciso de uma transformação. Bispo, olha, melhoras para mim não resolve não. Eu já cometi tantos erros, já fiz tantas escolhas erradas que eu tenho que ser transformado, tenho que ser refeito. Então, o jejum de Daniel é para você. Começa agora, dia 21 ao dia 11 de abril. 3 semanas de abstinência de informações seculares. Você não vai ouvir rádio, músicas seculares, notícias, ler jornais, revistas. Você vai focar na palavra de Deus, na oração e na busca ao Espírito Santo. Eu vou estar às 18 horas aqui no templo ministrando o encontro com o Espírito Santo, para que você receba o Espírito Santo, meu amigo. Inclusive, o Espírito Santo, ele é o único que pode fazer de você ou realizar os seus sonhos, mas para isso ele precisa primeiro transformar você. Então, ele é o único que pode transformar e realizar os nossos sonhos. Aceite se espelhar à luz da palavra de Deus. Ele vai mostrar para você quem você realmente tem que ser. Você está cansado de ser quem você tem sido? Você está cansado de ser essa pessoa? Então, reaja. Creia na palavra de Deus e obedeça a mesma. Estamos aqui à margem da BR-316, local esse hoje escolhido pelo projeto EBGNIGHT para fazer um evento. Evento esse que visa trazer uma palavra de fé e de esperança para homens e mulheres. Que são trazidos aqui por diversos problemas, dentre eles o problema social, a desigualdade social, o desemprego, problemas familiares ou até mesmo uma desilusão amorosa. Pode se acarretar na decisão delas para entrarem nessa vida. O que o projeto EBGNIGHT representa para você? O que representa é até a gente uma forma de a gente procurar Deus, né? Acho que às vezes a gente está ali parado, né, pensando o que vai acontecer com a gente na rua e às vezes é muito bom que às vezes a gente não pode ir na igreja, mas às vezes eles vêm atrás da gente aqui. O sofrimento da alma, ele só é resolvido quando nos lançamos aos teus pés. E eu peço a ti, meu Pai,
que todo sofrimento que existe na alma, todo sofrimento da alma, seja agora, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, arrancado, retirado, repreendido do coração, da mente, da alma, de todos que estão aqui, todos. Aí fica muito melhor, né? E às vezes a gente está amargurado, como eu estava hoje, ontem, né? Aí às vezes até ouvir a palavra de Deus para e para todas as meninas, né? Que muitas nem querem mais ver. Eu sempre venho, né? Dando força, dando coragem para que elas venham tomar decisões, meu Deus, que venham te agradar, meu Pai. Além do apoio social, por meio deste trabalho, o EVG-Night mostra que para tudo há uma saída e que vidas podem ser transformadas. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária. Pelo Pix. Pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Meu nome é Maria Luísa, tenho 42 anos, sou técnica de enfermagem. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal devido a informações que eu ouvia na TV, pessoas que comentavam para mim, né? Chegava ao meu ouvido que a Universal era uma fonte de dinheiro onde as pessoas eram roubadas, os bispos faziam lavagem cerebral nas pessoas. Eu lembro uma vez, uma reportagem, se não me engano, no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde tinha um saco, né? E eles falavam que estava cheio de dinheiro. Eles falavam que os bispos estavam roubando, que ia transferir aquele saco de dinheiro para outro país. Eu tinha uma irmã que ela falava muito mal do bispo, da igreja, falava que o bispo era ladrão, bandido. Falava que ele roubava as pessoas para sair com as mulheres, sabe? Eram umas coisas assim, umas informação ruim mesmo. Eu não gostava do Bispo Macedo. Eu olhava o bispo como um ladrão, como um chefe da quadrilha, como um verdadeiro mestre do mal. Eu cheguei a frequentar uma denominação, fiquei até um bom tempo nesse lugar. E lá, o que eu ouvia falar mal da Igreja Universal era um absurdo. Às vezes vinha das pessoas que pregavam a palavra de Deus. Muitas das vezes eu até concordava, né? E comecei também a falar, né? Ah, realmente, lá é assim, entendeu? Lá não presta, né? E incrível que eu tinha um irmão que ele já frequentava a igreja, ele ia lá na João Dias. E ele foi liberto, porque meu irmão ele era viciado em bebida, em balada. Então eu vi meu irmão ser liberto e ele trazia convite da igreja para mim, porque ele viu o meu sofrimento. Mas aí o que eu fazia com os convites dele? Eu rasgava na frente dele, eu rasgava e falava, ó, a sua igreja, jogava para cima, fazia bolinho. Ele chegava com um jornal e me convidava e eu falava, eu ficava irada, aquilo me irritava. Eu tinha uma enfermidade que eu comecei a ir em médico e o médico falava que era inflamação dos órgãos internos. Nunca ouvi falar disso. E aí ele me passava remédios fortes e caríssimos, os remédios. E assim, dava um alívio de 1 mês, 2 meses, eu tinha que voltar de novo. Cheia de enfermidade, insônia, dor de cabeça constante, cheia de complexo. Então isso aí fez mais ainda eu ter um vazio dentro de mim.
né? Então eu procurava preencher esse vazio, essa carência com pessoas, com amizade, com balada. Então eu era assim, um imã para conhecer pessoas para me levar para as coisas erradas. Aí chegou um momento na minha vida que eu não estava, que nenhum lugar estava resolvendo. Então aí eu tive que enxergar que eu precisava conhecer a Igreja Universal. Porque se as pessoas eram curadas, se os testemunhos que passavam é verdade, por que não ia me curar? Por que não ia me salvar, né? Então, daí um dia eu ia numa denominação e passei em frente à catedral aqui do Brás, num sábado jejum. Eu lembro até hoje, era um pastor, ele era bem, assim, pequeno em tamanho, mas a fé dele era um gigante. E daí então eu entrei na igreja e aí eu vi a reunião dele. Nossa, aquilo marcou a minha vida. Eu vi ali uma fé, sabe, uma fé inteligente. Ele passou uma fé que vem da palavra. Então aquilo ali já me despertou. Despertou o quê? A minha mente. Então eu fui aprendendo conforme o tempo, né? E a minha entrega, e Deus foi me curando, foi me libertando, foi, né, cuidando de mim. Quando a minha família descobriu, né, inclusive essas minhas irmãs que eram fake news, descobriu que eu estava frequentando a Igreja Universal, nossa, aí eu ouvi muita coisa. Ai, que você tá louca, que você vai ser outra. E eu já estava decidida a me entregar há muito tempo. Daí então foi onde eu cheguei a ter, né, que foi outra maravilha, né, o encontro com Deus e batizada com o Espírito Santo. Deus, ele coloca uma alegria dentro da gente, uma força, e aquela força, aquela alegria vai te transformando dia por dia, né? Hoje para mim a Igreja Universal é uma escola que me ensinou, é uma mãe que me acolheu. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente, o Bispo Macedo, a Igreja Universal, agradecer o Espírito Santo por estar comigo todos os dias, é o meu tesouro. Hoje eu tenho tanta certeza da minha salvação que se o Senhor Jesus falar, filha, vamos hoje, eu vou com toda alegria, porque eu tenho certeza para onde que eu vou. E o Espírito Santo é tudo, eu sem ele eu não sou nada. Diante do que a senhora Maria relatou e diante de tudo que foi falado e exibido no programa, só me resta dizer a você, aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Porém, a humanidade não demonstra qualquer desejo de se humilhar a Deus e buscar a sua face. Ao invés disso, a crueldade impera e as pragas se propagam. Alguns se aproveitam do caos que o mundo está vivendo para distribuir a maldade de forma aleatória. Não importa quem será atingido. O importante é acertar alguém. Mas essa pessoa é uma pessoa doente, um psicopata. O mundo enfrenta uma triste realidade pandêmica. A esperança de mudança veio em forma de vacina. E, na sequência, alguns que deveriam agir de modo a distribuir saúde, contiveram de forma egoísta o líquido imunizante. Já? Apertou mesmo essa seringa? Qual explicação estaria por trás de tamanha maldade? O sentimento de avareza pode explicar. 2 doses por R$45 mil.
porque as que chegaram aqui, as que estão chegando, já tudo que já foi desviado e que já tem gente que já pagou. Então não dá para tirar para passar para novas pessoas, né? Já estas pessoas contaminadas com a doença decidiram espalhar o vírus por pura maldade. Espalhar a maldade, objetivo de muitas pessoas. A prova cabal do cumprimento das Escrituras Sagradas. Veja esse jovem que havia acabado de assassinar uma garota após uma partida de videogame. Mas seu objetivo ia muito além deste assassinato. Olha só que maravilha. Em nome de quem você ia atacar o cristianismo? Em meu nome. Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? O jovem já havia arquitetado o plano de invadir uma igreja evangélica no bairro da Lapa. Mas o ódio aos cristãos não se resume apenas em algumas pessoas. A ameaça ultrapassa fronteiras e promete fechar o cerco para aqueles que demonstrarem a fé em Deus. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$ 150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Deixar aqueles que professam a fé em Deus sem condições para o próprio sustento. Você acompanhou apenas alguns dos tantos acontecimentos que testificam que realmente estamos caminhando para o fim. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online, pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.